Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 58, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o clima e o tempo, a nossa parte 2. Como comentei na aula passada, nós vamos dividir essa parte de clima e tempo em 3 aulas. Na primeira, nós definimos o que é um clima e o que é o tempo. Se você não assistiu, assiste ela lá antes de vir para cá. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com os elementos climáticos, ou seja, os elementos responsáveis por influenciar o clima e o tempo de uma determinada região. Ou seja, vamos trabalhar com a pressão atmosférica, com a temperatura, com a radiação solar e a umidade como principais elementos climáticos e quais são os seus impactos no clima e no tempo, obviamente, de uma determinada região, certo? Então, variando a pressão atmosférica, variando a temperatura, eu altero o clima e eu altero o tempo de uma determinada região. Os objetivos específicos na nossa aula de hoje são identificar os principais elementos climáticos associados ao clima e ao tempo em uma determinada região e conhecer como os elementos climáticos, pressão atmosférica, temperatura, radiação solar e umidade influenciam na variação do clima e do tempo. Então a gente vai tentar entender o que eles têm de tão especial, pressão atmosférica, temperatura, radiação solar e umidade, que é capaz de alterar o tempo de uma determinada região. Variou a pressão atmosférica e a temperatura, choveu. Ou variou a umidade e a temperatura, ficou ensolarado e seco o clima. Como esses elementos climáticos influenciam no tempo e no clima de uma determinada região? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, as curiosidades, os conceitos, das definições que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando vocês forem fazer um exercício, forem fazer uma avaliação, simplesmente quando precisarem, relembrar o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje. Legal? Vamos começar então? Elementos que influenciam no clima. Além dos fatores climáticos responsáveis por moldar e modificar as condições climáticas e meteorológicas de um determinado local, há também os elementos climáticos, que são aqueles que atuam na atmosfera e que são direta ou indiretamente modificados pelos fatores de influência. Os elementos climáticos possuem seu próprio funcionamento e interferem-se mutuamente, ou seja, a temperatura vai interferir na umidade do ar, a altitude, a pressão atmosférica vai interferir na umidade do ar, vai interferir na temperatura, enfim, eles estão um interferindo no outro de maneira mútua. São eles pressão atmosférica, temperatura, radiação solar e a umidade. A pressão atmosférica representa a pressão que o ar exerce sobre nós, embora não necessariamente percebamos a sua atuação. Vocês percebem a atuação da pressão atmosférica em vocês? Talvez alguns vão dizer que sim, outros não, mas um exemplo bem fácil da gente perceber a atuação da pressão atmosférica sobre nós é quando nós, por exemplo, descemos a serra em direção ao litoral, em direção a Jaraguá, Joinville. Nós percebemos a pressão atmosférica com os nossos tímpanos sendo pressionados. Quando nós descemos a serra, por exemplo, a pressão do ar vai aumentar sobre o nosso corpo. E os nossos tímpanos vão sentir essa pressão diferente e eles vão ser empurrados para dentro. Então nós vamos ficar parece que o ouvido tampado, uma sensação ruim no ouvido. Quem já desceu a serra sabe como é que é. E isso pode ser resolvido quando a gente boceja, por exemplo, que equilibra as duas pressões
e nós vivemos normalmente, porque a variação da pressão não vai ser tão grande simplesmente por descer a serra. Quando nós subimos, ocorre algo parecido, só que em vez da pressão ser maior, a pressão atmosférica vai ser menor, porque nós subimos a serra. E essa diferença de pressão faz com que os nossos tímpanos agora sejam pressionados para o exterior, sejam forçados para fora. Novamente, dando um bocejo ou algo do tipo assim, nós já conseguimos equilibrar as duas pressões e vivemos normalmente. Isso ocorre principalmente pela força da gravidade sobre as moléculas de ar, um evento atmosférico tão importante que gera influências sobre o clima. Então, a força da gravidade vai estar atuando sobre as moléculas de ar. As moléculas de ar estão ao nosso redor, ou seja, essas moléculas estão exercendo uma força sobre o nosso corpo. Essa força das moléculas de ar exercida sobre o nosso corpo ou sobre os outros objetos é chamada de pressão atmosférica. Nas áreas onde a gravidade atua de forma mais incisiva, ou seja, nas menores altitudes, lá no litoral, por exemplo, a pressão atmosférica é maior. Já nas áreas mais altas, o ar é mais rarefeito, ou seja, a pressão atmosférica vai ser menor. Nós temos ali um exemplo, uma fotinha de exemplo. Em São Paulo, a 860 metros de altitude, nós temos uma coluna de ar sobre os nossos corpos. Lá no litoral, em Santos, a 0 metros de altitude, nós temos uma coluna de ar muito maior sobre nós. No qual dos dois a pressão atmosférica é maior? Naquela que a coluna de ar é maior. Se tem uma quantidade maior de moléculas de água sobre a sua de moléculas de ar sobre a sua cabeça, por exemplo. Então, a pressão, a força que essas moléculas atuam sobre o teu corpo vai ser maior. Ou seja, quanto mais baixo, quanto mais próximo ao 0 metros, né, 0 altitude, maior vai ser a pressão do ar. Quanto mais alto nós subirmos uma montanha, por exemplo, o ar vai ser rarefeito, a coluna de ar vai ficando cada vez menor e a pressão atmosférica também vai ficando cada vez menor. Em áreas mais quentes, o ar também fica mais disperso e a pressão diminui. Por isso, os polos apresentam pressão atmosférica geralmente maior e as zonas equatoriais quase sempre apresentam valores menores. Outro ponto de influência. Lembra que a gente comentou ali no início que os elementos climáticos eles se influenciam. Um atrapalha o outro ou um interage com o outro de maneira mútua. Aqui nós já vemos o primeiro exemplo disso. Nós aumentamos a temperatura, então em regiões mais quentes que recebem uma radiação solar maior, a pressão atmosférica fica menor, porque as moléculas de ar elas ficam mais quentes e uma tenta ficar mais longe da outra, consequentemente você tem uma coluna de moléculas de ar menor, ou seja, a pressão atmosférica vai ser menor. Já nas áreas mais frias, como nos polos, a pressão atmosférica tende a ser maior do que quando comparado às regiões mais quentes. O principal efeito da pressão atmosférica é a alteração da circulação do ar. Geralmente, os ventos e as massas de ar movimentam-se das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Então, a pressão atmosférica influencia no caminho dos ares, das massas de ar, dos ventos, por exemplo, na direção dos ventos. Em alguns casos, a alteração nessa dinâmica modifica, por exemplo, o regime de chuvas de uma dada região, pois os ventos carregados de umidade deslocam-se a partir dessa lógica. Então, vamos supor, se nós estivéssemos numa região, uma grande quantidade de queimadas,
uma região do Brasil, uma grande quantidade de queimadas. Isso iria reduzir a pressão atmosférica, consequentemente iria atrair uma quantidade de chuva maior para essa região. Por quê? Porque a pressão atmosférica dessa região foi alterada e o caminho que segue essa pressão atmosférica, o caminho que vai direcionar os ventos, enfim, vai ser das maiores pressões atmosféricas para as menores pressões. Isso altera totalmente a dinâmica das massas de ar, da movimentação das massas de ar. E uma região que precisaria de chuva anteriormente, devido a essa grande quantidade de queimadas, redução da pressão atmosférica, enfim, ela não vai receber mais e esse caminho da chuva vai ser alterado. Nessa ideia, mais ou menos. O aparelho utilizado para medir a pressão atmosférica é chamado de barômetro e o valor é expresso em milibares. A temperatura, outro elemento climático. A temperatura é um dos mais importantes elementos climáticos, pois é um dos que mais facilmente são percebidos pelas pessoas. Ela é influenciada por praticamente todos os elementos e fatores climáticos, incluindo a umidade, a radiação solar, a latitude, as massas de ar e muitos outros agentes atmosféricos. Ou seja, a temperatura varia e varia devido a pequenos detalhes, pequenos elementos e fatores climáticos. Se nós alterarmos, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura vai ser alterada. Ela tende a subir, porque ela vai armazenar uma quantidade de calor maior. Se você altera a radiação solar, a temperatura vai subir também. Recebendo mais raios solares, uma determinada região vai ficar mais quente, com a temperatura mais elevada, enfim, ela é facilmente alterada. Algumas áreas localizadas em altitudes elevadas, por exemplo, costumam ser mais frias, pois possuem menos contato com o calor absorvido e refletido pela superfície terrestre, além da menor pressão atmosférica. Ou seja, tem uma menor pressão atmosférica, vai ter uma temperatura menor, relativamente menor. Também vai ter um menor contato com o calor absorvido pelas rochas, enfim, pela água dos rios, dos mares, eles retêm uma grande quantidade de calor também. Áreas de latitudes próximas aos polos, ou seja, as regiões próximas aos polos, por receberem menos raios solares, também costumam ser mais frias, enquanto zonas equatoriais costumam ser mais quentes. Que a gente já comentou, regiões próximas do Equador tendem a ter uma temperatura mais elevada porque recebe uma quantidade de raios solares maior, radiação solar maior, do que as regiões próximas aos polos, que recebem uma quantidade de radiação solar menor, consequentemente tem uma temperatura menor. A radiação solar. A radiação solar representa o efeito dos raios solares sobre a superfície terrestre. As áreas da Terra que recebem esses raios com maior incidência, como por exemplo a linha do Equador, costumam ter temperaturas médias maiores. Acabamos de comentar. Enquanto as áreas que recebem menos esses raios costumam ser mais frias, salvo quando há interferência de outros fatores, ou seja, não é uma regra específica. Você pode ter outros fatores influenciando e alterando essa característica normal do clima. Em virtude das diferenças no recebimento de radiação solar, existem diferentes zonas térmicas na Terra que variam conforme a latitude em que se encontram. Nós temos a zona tropical, na latitude de 0 graus. Nós temos a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, já nas latitudes de 23 graus para cima. E nós temos as zonas polares lá nas latitudes de 66 graus. Certo? Então, conforme nós vamos nos afastando da linha do Equador, da zona tropical, nós temos uma latitude maior, consequentemente uma temperatura menor. Mas vale lembrar que não são os raios solares em si
que alteram as temperaturas e o clima, mas a radiação infravermelha absorvida é refletida pela superfície, mantendo aquecido o ambiente próximo. Além disso, essa radiação pode ser refletida de volta à superfície pela atmosfera, caracterizando aquilo que se chama de efeito estufa. Nós vamos explicar bem certinho no 8º e no 9º ano essa relação da radiação infravermelha, absorção dessa radiação, enfim, bem detalhado. Mas entendam que os raios solares, a radiação solar, ela tem essa radiação infravermelha. São ondas que carregam energia. Os átomos que recebem essas ondas, eles ficam carregados com essa energia e liberam ela na forma de calor. Então, quando nós usamos um termômetro, por exemplo, agora no período do coronavírus aí e tal, todas as escolas, estabelecimentos tinham termômetros que captavam essa radiação infravermelha emitida pelos corpos. Então, se o nosso corpo ele tivesse uma grande emissão de radiação infravermelha, o termômetro iria verificar isso e iria caracterizar como febre, por exemplo. Se ele tivesse uma liberação de radiação infravermelha normal, então não iria estar com febre, iria estar com uma temperatura adequada. Enfim, nós podemos observar essa radiação infravermelha em algumas câmeras, por exemplo. Aqui foi fotografada uma casa. Ela recebeu uma grande quantidade de radiação infravermelha na região em que está mais vermelha. Os átomos que compõem essas estruturas ficaram mais carregados de energia, ficaram com uma maior quantidade de energia e estão liberando essa energia para o ambiente na forma de calor. Então, nós temos essa radiação que foi absorvida, agora sendo liberada, então influenciando na temperatura da região aqui próxima, do ar que está em contato com as paredes ali, por exemplo. E o que seria o efeito estufa? O efeito estufa seria o ato de refletir essa radiação infravermelha, essa radiação solar. O nosso planeta, ele recebe a radiação solar, parte da radiação solar nem entra no planeta, já é refletida pela nossa atmosfera, mas o que entra colide com a Terra e é absorvido pela água, absorvido pelas casas, uma determinada quantidade dessa radiação que mantém a temperatura do solo, por exemplo. Outra parte é refletida para fora do planeta. Bateu numa superfície branca, por exemplo, que reflete a radiação solar com facilidade, vai ser refletido para o espaço, ou vai bater na nossa atmosfera e vai ser refletida novamente para a Terra, mantendo essa energia dentro do planeta, aquecendo esse planeta, por exemplo, à noite. Então, o efeito estufa é benéfico para o nosso planeta, mantém ele aquecido quando o Sol não está evidente no céu. A umidade representa a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera. Em geral, quanto mais úmida está uma determinada localidade, menores são as variações de temperatura, pois a água possui a propriedade de receber e armazenar o calor por ela recebido. Ou seja, a água armazena uma grande quantidade de temperatura. Quanto maior for a umidade de uma determinada região, menor vai ser a variação da sua temperatura, porque a água armazena a temperatura excedente, então mantém uma temperatura constante. Nas áreas mais quentes, a umidade tende a ser maior, já nas áreas mais frias, menor, pois quanto mais o ar está aquecido, maior é a sua capacidade de absorver água. Então, nas regiões mais quentes, geralmente o ar vai ser mais úmido, enquanto nas regiões mais frias o ar vai ser mais seco. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Clima e tempo, parte 2, os elementos climáticos que vão influenciar no clima e no tempo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a aula. Se ficou alguma dúvida,
retoma o vídeo novamente, assiste ele, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.